Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa cada vida de uma forma poderosa. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Vamos ouvir um pouco a palavra do Senhor em Amós, capítulo 4. Muito já foi citado a palavra do Senhor. E eu creio que Deus está no controle de todas as coisas, porque tudo que foi falado aqui e cantado aponta para Ele. E aponta para nossa adoração, a nossa vida com Deus. Amós capítulo 4. Está nos pequenos profetas, né? Os profetas menores. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vem na escola dominical semana que vem. Deu saudade do pastor Anselmo, né, irmão? Esse dia eu estou com saudade do pastor Anselmo. Amém? Amós capítulo 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns versículos. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai sacrifícios voluntários, e publicai-os, porque disso gostais, ó filho de Israel. Disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com queimadura e com a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e as vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, e como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele que forma os montes e cria o vento, e declara aos homens o qual é o seu pensamento, e que faz da manhã trevas e pisos altos das terras. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Oremos. Pai querido, Deus que é maravilhoso, santo e fiel, Deus criador de todas as coisas. Nesta noite nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, para apregoar a Tua palavra, a Tua verdade, para clamar pela Tua presença, a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder sobre a nossa vida. Neste momento, Senhor, os nossos olhos estão em Ti e contamos com a Tua graça, o Teu poder para anunciar as verdades do Senhor, para anunciar o Teu caráter,
para anunciar a tua vontade sobre a nossa vida. Por isso, ó Deus, nesta noite em que nós estamos aqui e te louvamos, te adoramos e pedimos, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Nesta noite, Senhor, fala conosco, fala ao nosso coração de uma maneira profunda e gloriosa, fala no nosso coração de uma maneira que o Senhor nunca falou, para que os nossos ouvidos se abram, o nosso coração se abra e compreenda que o Senhor está aqui, que a tua vontade é soberana e a tua palavra é a verdade. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos nesta noite e te pedimos isso e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, esta palavra é uma palavra dura que Deus deu a Israel. E o propósito de nós lermos este versículo hoje, este trecho, é para compreendermos um pouco mais do caráter do nosso Deus. O nosso Deus tem um determinado caráter, Ele é perfeito, Ele não muda, Ele nunca mudou e nunca vai mudar, porque Deus é perfeito. Uma coisa que é perfeita, ela não pode mudar. Se ela muda, ela deixa de ser perfeita. Uma coisa perfeita não pode ser alterada, senão ela se torna imperfeita. O que é perfeito é absolutamente perfeito, não pode ser mudado. E o nosso Deus é assim, de eternidade em eternidade, Ele é o mesmo, Ele não muda a sua palavra, Ele não muda o seu caráter, Ele não é como nós, que muda de ideia, que desiste de alguma coisa. Não, o nosso Deus é perfeito, a sua palavra é reta, o seu propósito é perfeito e Ele nunca deixa de fazer aquilo que está determinado por Ele. Uma vez a palavra do Senhor dita, ela é perfeita por toda a eternidade, ela vai por toda a eternidade, ecoando para sempre, perfeita, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é perfeito. Este é o Deus que criou os céus e terra, que criou todas as coisas. E nesta noite nós vamos aprender um pouco mais sobre o caráter do nosso Deus, que é perfeito. E quando a gente aprende um pouco mais do caráter do nosso Deus, nós somos automaticamente confrontados. Nós somos confrontados com a perfeição. Nós não vamos ser perfeitos, mas nós vamos conhecer a perfeição. Chegará um dia em que seremos perfeitos. Que dia é esse? Quando o nosso Senhor Jesus voltar. A Bíblia diz que seremos glorificados. E neste dia seremos como Ele é, perfeito. Mas até lá nós vamos contemplando a perfeição, contemplando o nosso Deus, contemplando a magnificência, a excelência, a perfeição de Deus. E nós vamos desta forma nos aproximamos de Deus. Isso se chama santificação, é o processo pelo qual nós vamos deixando o velho homem para trás e nos tornando mais parecido com Cristo a todo momento. Nós precisamos deste processo, porque a Bíblia nos diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos da santificação todos os dias. O contexto desta palavra, irmãos, é importante nós observarmos. Israel, como os irmãos sabem, assim que o rei Salomão, ele morre, ele deixa o trono para o seu filho Roboão, que era um jovem que ele não tinha muita sabedoria, não tinha muito costume de lidar com o povo, não tinha muito jeito com o povo. E Roboão, na sua primeira determinação, a sua primeira atitude, ele consegue dividir o reino de Israel. Ele perdeu 10 tribos, das 12 tribos, ele perdeu 10. Na primeira decisão, ele já perdeu o reino quase todo. E a partir daquele momento, o reino dividido, criou-se um novo rei. E o povo de Israel, as 10 tribos, fizeram Jeroboão I o seu rei. E ali criou-se 2 reinos. 2 reinos, onde do lado de cá governava Roboão com 2 tribos no sul,
E do lado de lá, no norte, as 10 tribos eram governadas por outros reis. Amós era um profeta que veio aproximadamente 150 anos depois. O reino ainda estava dividido, nunca deixou depois disso de ser dividido. Mas no contexto em que Roboão, o que Amós prega esta palavra, acontecia uma tristeza muito grande em Israel, uma divisão. Ela trouxe também uma divisão da fé. O povo que adorava em Judá, em Jerusalém, que adorava no templo, o primeiro Jeroboão, ele viu que o povo estava indo adorar todo ano, como era a ordenança que Deus tinha dado. Todo ano, todo varão que puder tem que ir no templo adorar a Deus. E o povo fazia uma peregrinação, vinha de toda a terra para visitar Jerusalém e adorar o Senhor. Apresentar-se ao Senhor, apresentar o seu sacrifício e fazer o que tinha de fazer ali como um culto ao Senhor. E eles voltavam para casa felizes, porque tinham agradado ao Senhor. Mas Jeroboão, vendo aquilo, ele falou assim: não, eu não posso permitir que o povo comece a ir para Jerusalém adorar. Daqui a pouco eles vão se apegar ao rei de lá, vão ver que as coisas lá podem estar melhor e vão querer se voltar para eles, vão me abandonar. O que Jeroboão faz? Ele constrói 2 altares, duas espécies de templos que o Senhor não tinha determinado, não tinha ordenado, mas ele constrói esses 2 templos em Israel, no Reino do Norte, para que o povo de Israel, das 10 tribos, não fosse a Jerusalém. Então, ele disse: olha, aqui é para vocês adorar, vocês vão adorar agora aqui, Deus está mandando vocês adorar aqui agora, aqui é o lugar da adoração. E o povo aceitou aquela palavra como uma palavra de Deus. Por isso, irmãos, a gente precisa compreender e se apegar à palavra de Deus para a gente não ser enganado. O povo foi enganado por Jeroboão. De vez em quando levanta um aí, dizendo que Deus falou isso, falou aquilo, e são coisas que muitas vezes contrariam a palavra de Deus. Por isso nós precisamos observar e compreender e aprender a palavra de Deus para a gente não ser enganado. E aquele povo foi enganado com aquela palavra. Ele disse: Israel, o lugar de vocês adorar aqui, agora é aqui. E como se não fosse o bastante, Jeroboão ainda construiu 2 bezerros de ouro. E colocou um em cada lugar, para o povo falando assim: ó, o Deus que vocês adoram agora é esse aqui. Ó. Isso aqui é a imagem de Deus. Diminuiu Deus, irmão, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez tudo para libertar eles do Egito. A história era muito clara. O Deus que manifestava-se no meio deles, irmão, de maneira maravilhosa, que fazia chover o maná do céu, que fazia sair a água da rocha. Ele diminuiu esse Deus todo-poderoso a um mero bezerro de ouro. E o povo aceitou. E o povo vinha adorar ali aqueles bezerros de ouro, aquele culto que aos poucos foi se tornando um culto pagão. E por que as pessoas aceitam um culto pagão? Porque o culto pagão é mais fácil, é mais bonito, é mais simples. O culto pagão, ele não precisa transformar na minha vida. No culto pagão eu posso ser do jeito que eu quero ser. Eu posso ter a personalidade que eu quero. Porque no culto pagão eu não preciso ser transformado à imagem de Cristo, à imagem e semelhança do meu Deus. Eu não preciso, eu posso ser do jeito que eu quiser. E como característica comum nos cultos pagãos, aqueles cultos se tornaram verdadeiros cenas de horror. Aos poucos, o povo de Israel foi se apegando aos deuses da vizinhança, aos deuses que os cananeus adoravam. Tinha lá o Azerá. A Azerá, né, uma deusa do sexo. Então, o culto pagão era dessa forma. Tinha também Anat, o deus da guerra. E Baal, o deus do clima, o deus que dava chuva na hora certa. Então, o que acontece?
ao longo do tempo, o povo foi transformando a sua adoração genuína, a adoração que o próprio Deus tinha dado para eles. É assim que eu quero que vocês me adorem. E transformado numa adoração pagã. E de vez em quando o povo estava indo adorar a Deus e ao mesmo tempo fazia um pedidozinho lá para Azerá, para Baal. Ô Baal, coopera lá na minha horta, faz chover na minha horta. Era assim, mano, era isso mesmo. É dessa forma. E o povo ia. E o povo começou a acreditar naquilo. Então aqui Amós, vendo isso, há 150 anos depois, o povo já estava tão pervertido. Nesse momento, já quem governava era Jeroboão II, e Jeroboão era uma pessoa muito inteligente, um estrategista, um excelente guerreiro, um general de guerra, e ele fez com que Israel, o reino de Israel, ele ficasse muito rico, conquistasse muitas terras. E só que ele atribuía suas vitórias a esses cultos pagãos, né? A palavra certa é pagãos. O Deus Anat nos deu vitória. O Deus Anat nos garantiu essas bênçãos. E ignorava a Deus. Eu fico pensando, irmãos, o tamanho da paciência de Deus, o tamanho da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é tão grande que Ele vai permitindo o homem, vai fazendo o que Ele quer, até o dia que o negócio estreita. E chegou uma época que as coisas começaram a apertar para Israel, as coisas começaram a não dar muito certo. E Deus levanta Amós para apontar para eles e diz: Amós morava no sul, Amós morava em Judá, perto da fronteira. Mas Deus levantou ele e falou assim: vai lá em Israel e prega para o povo, anuncia a palavra que eu estou te mandando. E ele faz esse discurso, que é até um poema, irmãos. Ele faz esse discurso tão inspirado, que parece um poema, uma canção. E ele canta isso lá no meio de Israel. E diz: olha, as coisas começaram a dar errado para vocês. Mas por que começou a dar errado para vocês? Porque ele começa dizendo no versículo 4, ele usa aqui um tom de sarcasmo, de ironia, ironia. Ele vai dizendo assim: vem Israel, vem a Betel e transgredi, vem a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, que não era para levar. Então ele está usando essa ironia toda para apontar para o povo a causa das coisas estarem dando errado na vida deles. E ele usa nos seus versos, claro que no nosso idioma não vai ser um verso, mas ele usa nos seus versos uma palavra que eu reparei que repete-se constantemente, pelo menos 4 ou 5 vezes. Ele diz: contudo não vos convertestes a mim. Olha quantas vezes ele diz essa frase: contudo vocês não convertestes a mim. Primeiro ele diz: olha, eu dei vocês limpeza de dente, que significa fome. É uma forma de dizer, né, uma expressão poética para dizer: eu dei vocês limpeza de dentes. Depois ele diz: eu fiz chover num lugar e não fiz no outro. Porque o nosso Deus tem esse poder, mano. Ele faz chover na horta do crente e na horta do ímpio não. Mas também ele faz chover na horta do ímpio e na horta do crente não. Mas isso é assunto para outra pregação. O porquê. E o porquê Israel estava sendo enquadrado assim por Deus, estava sendo chamado a atenção, porque no capítulo anterior, Amós vai dizer para o povo assim: olha, eu chamei vocês, eu chamei a família de vocês, está se referindo a Abraão, a família de vocês, eu escolhi ela de toda a terra, eu escolhi a família de vocês para representar o meu nome, e vocês fazem isso comigo. Se você ler o capítulo 3, ele vai estar dizendo assim: eu escolhi a família de vocês para me representar na terra, para as pessoas olharem para você e poderem dizer: é o Deus deles que faz isso.
Na vida deles tem milagre, na vida deles acontecem coisas extraordinárias, na vida deles tem bênção, na vida deles tem vitórias, porque eles me representam. Então aqui ele está dizendo para o povo: olha, as coisas estão acontecendo errado por causa disso. Andaram errantes, 2 ou 3 cidades, procurando solução, procurando água. Mas água aqui significa uma solução. Às vezes a pessoa, quando está no aperto, vai daqui para ali procurando alguém que possa dizer para ele o que é que ele tem que fazer, mas não vai para o joelho dizer para Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Me dá uma direção, me dá uma ajuda. Então, ele está chamando a atenção daquele povo por causa da negligência deles em obedecer a palavra de Deus. Com o tempo, a adoração àqueles deuses pagãos fez com que eles simplesmente ignorassem o próprio caráter deles. Amós vai dizer para eles: vocês se tornaram pessoas injustas, vocês se tornaram muitas vezes pior do que o ímpio. Porque o ímpio, quando faz as coisas, eles não fazem por obediência a Deus, eles fazem porque eles acham certo. Mas vocês, conhecendo a vontade de Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, não fazem. Isso torna vocês mais culpados. Então, muitas vezes, irmão, os homens erram por não conhecer a palavra de Deus. Mas erram mais ainda por conhecerem e não praticarem aquilo que de Deus é ordenado. Então ele fala essa palavra aí: vai em Betel, apresenta os seus sacrifícios. Isso não vale nada. No próximo capítulo, capítulo 5, ele vai dizer assim: eu detesto a adoração de vocês. Eu não suporto a adoração de vocês, porque a adoração de vocês é feita de qualquer jeito, de qualquer maneira. Vocês cumprem o ritual bonitinho, vocês fazem as coisas tudo da maneira que a cerimônia manda, mas o coração está longe de mim. Hipocrisia religiosa. Cumpriam o cerimonial, mas não viviam aquilo que pregavam. E uma coisa que Deus chama a atenção: a maneira com que vocês tratam as pessoas. Porque no meio de vocês tem um pobre que não tem acesso à justiça. Deus está falando de injustiça social, irmãos, e é importante falar isso, porque tem muito crente que pensa assim: eu vou para o céu, e o importante é ir para o céu, e o negócio aqui nessa terra não importa. Irmão, importa. Importa, aquilo que você faz para o necessitado, para aquele que precisa, e você está vendo que precisa de ajuda, é importante para Deus. É importante, porque Deus contempla tudo isso, é a forma de nós vivermos. Está lá no Isaías, que também falou sobre isso, Isaías 58, qual é o jejum que eu quero? Não é que solte as amarras da impiedade. Você lembra? Então ali o Senhor está falando do nosso comportamento diante da sociedade, daquilo que nós vemos, da justiça que nós fazemos. A partir de certo momento, a partir de Jeroboão, a fé começou a virar uma fé misturada. Eles seguiam a letra da lei que mandava fazer, as ordenanças que eles tinham que fazer, mas rejeitaram o espírito da adoração. E aos poucos a cultura daquele povo, a identidade daquele povo estava sendo substituída pela identidade do mundo à volta. Porque se for para ser igual ao mundo, irmãos, não faz sentido ser crente. Se for para ficar igual ao mundo, não faz o menor sentido ser um cristão. Pastor, então como é que eu vou fazer? Eu vou obedecer a palavra de Deus. E se eu desconfiar que a palavra de Deus fala de alguma coisa que não está certa, eu vou deixar de fazer só para cumprir a palavra de Deus, só para agradar a Deus. Eu
preciso agradar a Deus, eu preciso buscar a presença de Deus. O povo de Israel estava vivendo um momento em que tinha religiosidade, mas não tinha Deus dentro da religiosidade, irmão, não adianta. Igreja assim tem muita por aí, de gente que vai na igreja e volta do mesmo jeito, de gente que adora a Deus e fica do mesmo jeito, a vida fica do mesmo jeito. Mas Deus está dizendo para aquele povo: vocês não se converteram a mim. Contudo, vocês não se converteram a mim, porque Deus dá demonstrações da bênção dEle, dá demonstrações da vontade dEle para a nossa vida, para que nós nos convertamos a Ele, para que nós entendamos e buscamos a Ele. Às vezes até os apertos que a gente passa na vida, as dificuldades que a gente passa, são permissões de Deus para nos permitir olhar para Ele, olhar para frente. Isso é importante para nós, e eu sei que um dia nós vamos agradecer a Deus por cada dificuldade que nós passamos aqui nessa vida, porque muitas vezes as dificuldades que passamos nos levaram para mais perto de Deus. E aqui eu quero trazer esta reflexão de tudo isso que nós falamos para a nossa vida, a nossa família. Porque um dia Deus escolheu a família de Abraão para representar ele. Escolheu Jacó. Jacó, você, o seu nome vai me representar, vai se chamar Israel, porque vocês são a descendência de Abraão, o pai de todas as nações. O Abraão é o pai da fé, o pai da obediência. O Abraão ensinou para toda a humanidade o que significa servir a Deus, porque Abraão estava na terra da idolatria, no meio das adorações de todos os deuses pagãos da história. Estava tudo reunido ali na Babilônia. A Babilônia era o centro da adoração. Em Babilônia tudo era permitido. E Deus chamou Abraão e falou: vem cá, sai dessa terra. E Abraão saiu em obediência a Deus e viveu uma vida de obediência a Deus. Abraão trouxe Deus para dentro da vida dele, para dentro da tenda dele, para dentro da história dele. Em tudo estava Abraão. Estava Deus, perdão. Em tudo estava Deus. Tudo que Abraão ia fazer, Deus estava. Todo lugar que Abraão passava, Deus ia com Abraão. E Abraão demonstrava isso. Todo lugar que Abraão fazia sua tenda, ele deixava lá um altar. Aqui, ó, Deus passou comigo aqui. Deus esteve comigo aqui. E Abraão ia andando e falando de Deus. Eu sirvo um Deus que é assim, o altar dele está aqui, ó. Ele me ajudou, ele me sustenta, ele me fortalece, ele tem uma promessa na minha vida. Até o dia que o próprio Deus vai lá falar com Abraão na casa dele. Ô irmão, esse dia é o dia que todos nós temos que passar por ele. Porque Deus não está só na igreja, Deus não está no templo, Deus tem que estar na nossa vida, a ponto de Ele estar lá na nossa casa, de Ele estar lá no nosso trabalho, da onde a gente habita, Deus tem que estar. Ele trouxe Deus para dentro da vida dele, ele se converteu a Deus e trouxe Deus para a vida dele. E um dia Deus foi lá fisicamente falar com ele. E Abraão recebeu a Deus. Abraão olhou para aquilo, que 3 homens, eles não são normal. Isso é Deus. Senhor, o Senhor não vai passar da minha casa não, o Senhor vai entrar. Eu quero que o Senhor fique aqui comigo, o Senhor vai comer comigo hoje. E o Senhor vai ficar aqui na minha casa, o Senhor vai pousar na minha casa. Isso simboliza e representa, irmão, tudo aquilo que nós também devemos fazer. A atitude de Abraão é a mesma nossa. Nós trazemos Deus para a nossa vida, Deus para a nossa casa. As escolhas que fazemos ao longo da nossa vida transformam a nossa vida. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre essas escolhas que nós fazemos. Sabe aquelas escolhas que a gente tem na nossa vida, que a gente fala assim: isso não tem problema não, isso não faz mal não. E os anos vão passando e quando a gente chega lá na frente a gente vê que deu errado.
Passa um certo tempo, Deus vai tendo tolerância, aí daí a pouco a gente vê que o negócio está esquisito, que a gente olha para trás e fala, gente, eu tive uma vida de derrota, uma vida de fracasso a vida toda, e você percebe que Deus não estava com você. Deus estava te sustentando, te mantendo vivo e tudo, mas a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus não estava. Eu tenho muitas experiências para contar, porque a partir do dia que eu escolhi viver para Deus, para cá, a minha vida mudou completamente. E a gente vai mudando, meditando sobre isso e agradecendo a Deus. A gente tem que agradecer a Deus por tudo, todo dia. E aí a gente olha para trás e olha hoje como eu estou e como os outros estão. Teve épocas, irmão, da minha vida que eu tive que escolher. Nós, eu e minha esposa, escolhemos sair do meio daquilo que não agradava a Deus. Nós saímos do meio, não vamos sair. Vamos isolar certas coisas, certos parentes. Vamos viver mais afastado aqui para viver para Deus. E quando a gente tiver força, a gente vai trazendo, porque no meio, irmão, tem coisa que não dá. E hoje a gente olha os caminhos que as decisões foram tomando. A nossa decisão foi a decisão mais acertada na nossa vida, porque a gente olha para os outros e fala, meu Deus do céu, aonde foi parar o caminho? Teve um dia que eu estava olhando para alguém, uma vida toda destruída, tudo de pior que podia acontecer, aconteceu. E aí a gente percebe assim, a gente consegue entender que aquilo foi uma escolha que foi feita anos atrás. E aquela escolha foi refletindo, e Deus foi dando oportunidade. Mas como ele diz aqui nesse versículo, contudo não se converteu a mim. Foi passando dificuldades, lutas, mas não se converteu a mim. Aí a gente pega e fala assim, vamos para a igreja. Parece uma coisa simples, parece uma coisa boba. Como foi dito aqui, parece loucura. O Benedito falou que parece coisa de doido. Que uma coisa tão simples como ir para a igreja, como servir a Deus, pode transformar a minha vida. E às vezes uma vida que está toda bagunçada, toda trabalhada, pode ser transformada pela simples escolha de servir a Deus. A partir de hoje eu sirvo a Deus. Eles tiveram escolha. Foi falado para eles o evangelho. Quantas vezes já falamos assim, leva esse menino para a igreja, cria ele no caminho do Senhor, cria ele na escola dominical. Não, mas não sei o que tem, ele acorda tarde, ele não gosta de acordar cedo, e não sei aquelas desculpas todas, irmão. Aí passa os anos, passa 10 anos, 15 anos, aí tem que levantar de madrugada para ir visitar o filho na cadeia. Escolha. Visitar um filho doente no hospital. Escolha. A escolha que foi feita lá atrás. Às vezes até uma palavra para afrontar a Deus que foi feita lá atrás e naquele momento não deu efeito nenhum, mas trouxe uma maldição terrível para dentro da casa. E muita gente acha que o diabo vem, causa um alvoroço e faz uma bagunça tremenda, mas não é assim que o diabo faz. O diabo entra quase que em silêncio. O diabo nem se percebe a presença dele, mas ele está lá. Ele não grita, ele não assusta ninguém. Ele só vai plantando as suas sementes, caladinho, tranquilinho, deixa ela brotando aí. Daqui a pouco ela cresce e traz a maldição. E quando a maldição acontece, fica muito mais complicado. Mas aí, para nós encerrarmos, o profeta Amós, ele vai trazer também o caminho correto. No capítulo 5 ele vai dizer para o povo assim, olha, buscai-me e vivereis, buscai o bem, não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco. Eu quero Deus na minha vida, irmão, eu preciso buscá-lo.
Deus está no mesmo lugar, Deus é perfeito, Ele está sentado no trono, Ele não muda, mas Ele não está longe de nós, Ele está perto. A Bíblia deixa muito claro que Deus está perto daquele que o busca, que Deus ouve aquele que clama por Ele, que é aquele que busca Ele. E o tema de todo este sermão, irmãos, eu gostaria de dizer que é neste versículo, o versículo 12, que vai dizer-nos assim: prepara-te para encontrar-se com o seu Deus. Eu não me lembro quantos anos Abraão viveu, mas com 90 anos, com 100 anos, Deus apresentou-se para ele. Abraão foi se preparando a vida toda. Um dia ele se encontrou com o Deus dele. E Deus entrou na casa dele, comeu com ele e abençoou a vida dele. E a maior bênção que Abraão recebeu foi naquele dia que Deus disse para ele assim: ano que vem eu vou voltar e a Sara vai estar carregando o menino no colo. Às vezes a grande bênção da nossa vida ainda não chegou porque nós não nos preparamos para nos encontrar com o nosso Deus. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas não queremos encontrar com Ele. É o problema da humanidade desde Adão. Desde Adão, ninguém quer se encontrar com Deus. Adão fez isso. Quando ele pecou, Adão encontrava com Deus todo dia. Mas no dia que ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi esconder. Eu me escondi, porque eu vi que o Senhor vinha. E nós herdamos isso, junto com o pecado que nós herdamos isso. Eu não quero me encontrar com Deus, eu não quero ver meu Deus. Quem é o meu Deus? No final deste poema, Amós vai dizer: olha, quem é meu Deus? É o Deus que formou os montes, que cria o vento, que olha para o homem e fala para o homem o que ele está pensando. No final ele fala aqui: eu sou o Deus que olha para você e sei, e falo para você tudo que você está pensando, tudo que está na sua cabeça, Deus sabe. É o que torna a manhã em trevas. E Amós falou isso porque o povo estava achando que as coisas estavam indo bem, mas Deus tinha a capacidade de pegar aquela manhã maravilhosa e tornar ela em trevas. Às vezes a vida está uma manhã maravilhosa de domingo, não é, irmãos? Domingo, o dia mais bonito da semana, mas Deus consegue transformar em trevas, porque Ele tem esse poder. E o contrário também, Deus, foi dito aqui, acho que foi as crianças que falaram que Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque Deus faz isso. Deus pode fazer tudo, que Ele pisa nas alturas da terra. Esse é o nosso Deus que pode todas as coisas. O grande problema é quem de nós quer se encontrar com Ele. O grande dilema não está em Deus querer se encontrar conosco, porque Ele quer isso tanto que pagou o altíssimo preço, o preço mais caro que alguém pode pagar. O preço de dar um filho pela vida de quem não merecia. De dar o filho pela vida de quem não merece. E Ele deu, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Isso é que é poder, irmãos, porque poder fazer isso não é para qualquer um, não. Eu sei que eu não posso, de jeito nenhum, nem para uma pessoa que eu acho que mereça muito, que merece demais, eu não daria o meu filho. Quanto mais Deus deu o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores, gente que não merecia, e Jesus deu. Isso é que é poder, irmão, isso é que é poder para salvar, e Ele nos deu a oportunidade. Mas contudo ainda vão ter aqueles que não se convertem a Ele. Essa frase é constantemente repetida neste capítulo. Contudo, não se convertestes a mim. Mas nós damos graças a Deus que nós aqui convertemos ao Senhor Jesus. Nós tivemos a nossa vida transformada. E hoje nós temos a oportunidade de servir a Deus com mais alegria.
com mais intensidade, com mais santidade, com mais honestidade, com mais sinceridade. Servir a Deus com mais vigor, irmãos. Às vezes nós temos dificuldade para dar glória a Deus durante o culto, e isso é importantíssimo, irmão. Dar glória a Deus. Dar glória a Deus. Eu vi que o pregador do domingo passado ficou incomodado, porque ele falou coisas extraordinárias e muitas vezes o reflexo não era o que ele esperava. Mas eu sei que nós recebemos aquela palavra, e aquela palavra ficou plantada no nosso coração e vai gerar seus frutos. Nós precisamos adorar a Deus com toda a intensidade da nossa alma, da nossa vida. Eu preciso expressar o meu amor a Deus. Eu preciso, não é a fé, a adoração, irmão. O culto não é um sentimento que eu tenho no meu coração, eu amo a Deus. Não, culto é uma expressão desse amor. Eu preciso me expressar, eu preciso abrir a minha boca em louvores, em glória, em adoração. Mas é um coração adorador, um coração convertido, um coração dobrado à vontade do Senhor. Com certeza esta palavra aqui, se Amós estivesse aqui hoje, ele estaria dizendo: está fácil de conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Está fácil de nós alcançarmos a bênção de Deus, mesmo que o mundo venha a desmoronar aí, irmãos. Nós que estamos debaixo da graça de Deus, nós temos condições de receber todas as bênçãos do céu, porque no céu não tem crise. Nós lemos aqui hoje que o nosso Deus tem a capacidade de fazer chover numa horta e não chover na outra. E por que ele faz não chover? Porque ele é ruim, é castigo? Não é castigo, irmão. Entenda isso, não tem castigo pelo pecado aqui. O castigo pelo pecado é o inferno. Mas Deus não permite chover às vezes na horta, para que nós nos convertamos a Ele, que nós olhemos para Ele e nós busquemos a Ele. Só precisa buscar a Deus, às vezes um pouquinho mais de intensidade, com mais vontade, e nós vamos alcançar a bênção de Deus. Nós vamos alcançar a vitória, a alegria do céu. Eu quero receber Jesus na minha casa, irmão. Eu quero que Jesus mora dentro da minha casa comigo, porque agora Ele não visita mais não, Ele vai para morar. Jesus agora vai para morar, irmãos. Antes Ele visitava. Antes da cruz, antes do estar consumado, Ele ia visitar. Agora não, agora depois da cruz o véu se abriu, agora Ele vem para morar. Glória a Deus, que Deus abençoa a igreja. Mantém Jesus lá na sua casa, irmão. Mantenha a sua casa agradável a Deus. Que Deus abençoe cada vida, que o seu coração seja cheio da presença do Senhor. Eu quero fazer uma oração neste momento. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir ao Senhor para que esta palavra venha brotar. O adubo é oração, a palavra é semente, o adubo é oração. Oremos. Pai querido e santo, Deus maravilhoso, mora na nossa casa, na nossa vida, entra no nosso lar, na nossa família, transforma, Senhor, para a glória do Seu nome. Meu Deus, eu sei que o Senhor pode transformar toda e qualquer situação. O Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que cria, o Senhor é o que traz a existência, meu Deus, em nome de Jesus. Com toda a humildade nós viemos pedir ao Senhor: converte o nosso coração ao Senhor, converte a nossa vida completamente ao Senhor, para que o Senhor possa habitar na nossa casa, na nossa vida. Ah, Senhor, habita na nossa casa com poder e graça. Que a nossa família seja abençoada pelo Senhor, que a nossa família seja guardada pelo Senhor. Fica na nossa família, cuida da nossa família, guarda a nossa família, Deus. É o que te pedimos, Senhor. Abençoa nesta noite a cada vida, nos faz compreender a Tua vontade, para que sigamos no Teu caminho, no Teu propósito. Meu Senhor, abençoa a nossa vida, é o que nós te pedimos, e por tudo nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.